Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Gostaria de ressaltar que esta aula live, live aula, é uma ação da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, CODED, sede da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, em parceria com a CRED 13 de Crateús. Gostaria de desejar a todos boas-vindas, dizer que é um prazer estar aqui com vocês durante esta tarde, para a gente conversar e refletir sobre língua portuguesa e, mais especificamente, sobre as funções da linguagem. É o tema que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje. Eu sou o professor Edson Alves, professor de língua portuguesa da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Maria Vieira de Pinho, escola ligada à CRED 13 de Crateús. Sou mestre em Linguística Aplicada, atualmente também doutorando em Linguística Aplicada na UES, e gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite da SEDUC, agradecer ao professor Roger, secretário executivo, por estar sempre acreditando no trabalho dos professores da rede estadual e pelo convite de estar aqui hoje com vocês, conversando, refletindo sobre o tema que nos foi proposto. Gostaria também de agradecer, inicialmente, a professora Fátima Aragão, coordenadora da 13ª CRED, pela parceria, pelas oportunidades e pelo carinho. Agradecer à minha diretora, Círia Meirelles, diretora da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Maria Vieira de Pinho, em Ipaporanga, a qual estendo os meus cumprimentos a todos os diretores escolares, coordenadores, toda a equipe técnica da SEDUC, todas as pessoas que fazem a Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Os professores também, obviamente. Cumprimentar de maneira especial os meus alunos e alunas da Escola Maria Vieira de Pinho, que também estão nos acompanhando através da plataforma do YouTube, e estender os cumprimentos para todos os estudantes da rede estadual de ensino. Dizer que este evento, esta live, essa Conexão SEDUC, é um momento muito importante em que, com muita seriedade, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará vem desenvolvendo um trabalho para tentar diminuir esse abismo, essa lacuna nos nossos estudos, decorrente desse momento atípico que estamos vivenciando por conta da pandemia do novo coronavírus. E é isso, espero que vocês tenham uma boa aula sobre funções da linguagem, e vamos iniciar a apresentação do nosso conteúdo. Ao longo da nossa aula, vocês podem estar fazendo perguntas, tirando alguma dúvida pelos comentários, pelo chat, e aí depois a gente vai, depois da explicação, tentar responder, ou até no decorrer da explicação, ir respondendo essas questões, certo? Vamos lá começar a nossa aula. Desejo que todos tenham uma boa e excelente aula, a partir de agora, do nosso conteúdo que nos foi proposto. Aula de língua portuguesa, vamos trabalhar as funções da linguagem. Como já me apresentei, sou o professor Edson Alves. Como nossa aula está organizada, Vou falar aqui um pouquinho para vocês, para a gente ter noção, a nossa aula está organizada em 3 momentos. Primeiro momento, nós vamos falar sobre concepções de linguagem, que é um conteúdo específico, mas é um conteúdo necessário para se entender o tema da nossa aula, que é funções da linguagem. Não tem como falarmos sobre funções da linguagem, sem antes entender as diversas concepções de linguagem que nos são apresentadas. E aí nós passamos para um terceiro momento, que será uma proposta de atividade. Se eu não me engano, eu trouxe 2 questões que caíram em Enem, 2014, 2016, e a gente vai tentar fazer essa interação, vou deixar a questão um minutinho para que vocês coloquem lá a resposta nos comentários, e a gente vai comentar e explicar um pouco sobre essas questões, essa proposta de atividade.
ok? Primeiramente, a gente tem que compreender, para falar sobre funções da linguagem, tentar compreender, afinal, o que é linguagem. E aí, o que é que você acha que vem a ser linguagem? Pode ir comentando aí que a gente vai depois falar e trazer esses comentários, né? O que der para a gente fazer. Há várias concepções de linguagem, né? A questão da linguagem ela é muito abrangente, né? Ela é muito ampla. Não existe uma concepção única e exclusiva, ou como alguns teóricos falam, não tem como sequer a gente encaixar ou dar uma definição exata para o que é linguagem, porque ela é muito ampla e ela vai se modificando ao longo da história, né? Como nós veremos aí, né, nesse próximo slide, né? As concepções de linguagem. Eu trouxe 3 concepções de linguagem diferentes. Essas 3 concepções, elas foram trabalhadas, né, pela proposta teórico do professor João Vanderlei Geraldi, da Universidade de Campinas, e ele vai trabalhar, né, o que é comum aos teóricos da área da linguagem, essas 3 concepções iniciais de linguagem que vão se desenvolvendo ao longo da história. Primeira concepção de linguagem, logo lá nos primórdios, né, quando a gente começa a sistematizar mesmo o conhecimento, a nossa concepção de linguagem, primeiro, vai ser apenas como expressão do pensamento. A linguagem, a primeira concepção, vai ser como expressão do pensamento. O segundo momento que a gente vai entender a linguagem, a partir do início do século XX, né, principalmente pelo marco histórico da própria linguística, com a obra, né, de um dos maiores teóricos, que é inclusive considerado o pai da linguística, que é a própria concepção estruturalista proposta por um teórico suíço chamado Ferdinand de Saussure, que vai trazer aí a linguagem como instrumento de comunicação. Um outro momento que a gente vai entender a linguagem é a partir da interação. Logo lá pelo final da década de 60, e aqui no Brasil, quando vem chegar, essa concepção é mais para a década de 80, final da década de 70 para a década de 80, a gente tem a linguagem como interação, como um processo de interação, né? São 3 concepções bem usuais e que comumente são faladas, né, nos mais diversos livros e pelos mais diversos teóricos. A primeira concepção de linguagem, como eu falei, linguagem e expressão do pensamento. O que, né? Se constrói a partir de que questão? A expressão, né, a linguagem como expressão do pensamento, se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas uma tradução, né? A exteriorização do pensamento, né? A linguagem, nesse primeiro momento, é colocada como uma tradução. A gente pensa e depois fala, né? Nessa primeira concepção de linguagem. Vai traduzir o que a gente está pensando. A enunciação é um ato monológico, né? A linguagem como algo monológico, como algo individual, que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constrói a situação social em que a enunciação acontece. Essa primeira concepção de linguagem, que inclusive influencia a própria legislação brasileira, lá a nossa primeira legislação educacional, a primeira LDB de 1961, é influenciada por essa concepção inicial de linguagem. E aí o professor Luiz Carlos Travalha, da Universidade Federal de Uberlândia, ele vai dizer que essa primeira concepção traz uma concepção muito falha ou muito defasada, porque não entende a linguagem como uma interação, como uma relação entre sujeitos, não entende a linguagem como contexto social, como local de fala, mas entende a linguagem apenas como uma tradução daquilo que pensamos e como algo individual, particular. O segundo momento da concepção de linguagem, que o professor Geraldi vai apresentar, a gente tem aí um novo momento que se instaura, né? Esse segundo momento vai ter a própria influência dos pressupostos teóricos cunhados pelo Saussure, né, pelo Ferdinand de Saussure, o suíço lá no início do século, 1916, 1917,
esse trabalho do SUSI, que é o curso de Linguística Geral, vai influenciar todos os estudos da linguagem e vai nos dar uma nova concepção de linguagem, uma concepção de linguagem agora de forma mais organizada, uma concepção de linguagem estruturada. E daí vai surgir o que depois vai ser conhecido como o estruturalismo, né, dentro da linguagem. Essa noção de linguagem desvincula a língua de suas características mais importantes. Essa primeira definição, por alguns teóricos na atualidade, também é considerada um pouco defasada, né, porque ela vai tirar algumas características importantes, como, por exemplo, o aspecto cognitivo e social, ou seja, para essa concepção, o falante tem em sua mente uma mensagem a transmitir a um ouvinte. Essa concepção, diferente da anterior, essa concepção de linguagem, vai dizer que há uma mensagem a ser transmitida entre um falante e um ouvinte. Começa, né, a se desenvolver aquilo que nós temos hoje na concepção mais atual de linguagem, mas ainda é um pouco defasada, porque ela só leva em consideração falante, ouvinte e mensagem. Não leva em consideração contexto, não leva em consideração questões sociais e políticas, que tudo vai estar junto, influenciando de forma intrínseca na construção da nossa língua, na construção da nossa compreensão de linguagem. Aí o professor Marcus, da Federal de Pernambuco, né, faleceu em 2016, vai trazer aí essa definição. E aí o Bakhtin, né, a partir dessa terceira concepção de linguagem, essa terceira concepção de linguagem vai influenciar a nossa nova legislação educacional, a LDB, né, de 96, é influenciada pela essa concepção atual que nós temos de linguagem, que é a concepção da linguagem enquanto processo, enquanto interação social. Né? E aí nós temos um dos teóricos que mais aparece nessa terceira concepção de linguagem, né? É outro filósofo russo, que é o Mikhail Bakhtin. Né? O Bakhtin traz concepções muito importantes acerca da linguagem, inclusive o nosso livro didático, né, em vários momentos, quando vamos falar sobre concepções de linguagem, nós somos recorrentes ao Bakhtin para falar sobre isso, e aí o Bakhtin vai, a partir da década de 60, trazer toda uma influência, né, que só vem chegar para nós aqui no Brasil, final de 70 para o início da década de 80, que é justamente essa concepção, né, dos gêneros discursivos, essa concepção da linguagem, da língua, enquanto interação social, essa concepção da língua enquanto processo, que acontece a partir das relações, né, entre os sujeitos. Bakhtin vai dar ênfase às relações sociais, a forma em que as relações são construídas e permeadas pela linguagem, por meio da linguagem e na própria linguagem. A verdadeira substância da língua é constituída, né, construída pelo fenômeno social da interação verbal. A linguagem, na terceira concepção de língua, de linguagem, vai se dar a partir da interação verbal, realizada através da enunciação. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua. Ou seja, não existe língua sem interação verbal. Não existe língua, não existe linguagem sem contexto social, sem relação em que os sujeitos estão nesse processo dialógico de troca. Não é mais apenas o receptor e o emissor, mas nós temos agora interlocutores que vão trocando turnos de fala, que vão dialogando continuamente, né, nesse processo cíclico que vai e volta, que a linguagem é fluida e que a linguagem vai se construindo a partir da interação. Porque somos sujeitos sociais, né? Ninguém é uma ilha, ninguém consegue viver só. A nossa vida se dá por meio, né, dessa interação social e se dá nesse processo em que nós estamos a todo tempo, a todo momento, participando e interagindo na sociedade, modificando o meio. E aí, para a gente, nessa concepção bem rápida, que eu falei um pouco bem teórica, né, vou tentar não ser tanto teórica a partir de agora, mas a gente tem que falar um pouco sobre essas concepções de linguagem para a gente entender o que é a função da linguagem, né? Como é que eu vou conseguir compreender o que é a função da linguagem
se eu não sei nem o que é linguagem, nem o que é língua. Por isso que é importante trazer esse discurso prévio acerca das concepções de linguagem, para a gente chegar agora no nosso segundo momento da nossa aula, que é aprofundar mesmo as nossas funções da linguagem. E aí trago um outro teórico, né? É a última vez que eu vou tentar falar de teóricos agora, trago um outro teórico muito importante para a linguística, né? Um pensador russo também, Roman Jakobson, né? Foi um pensador russo, é considerado um dos mais importantes linguistas do século XX e um pioneiro da análise estrutural da linguagem, da poesia e da arte. E aí, por que eu trago o Jakobson, né? Ele é o que traz, que consegue desenvolver as nossas funções da linguagem. O que nós entendemos hoje, as 6 funções que nós iremos trabalhar aqui, nós devemos às contribuições teóricas, as contribuições teóricas do Jakobson, né? Ele vai desenvolver a linguagem a partir de um estudo, né? Ele vai fazer um estudo lá na Rússia até a década de 40, um estudo principalmente sobre as obras do Fernando Pessoa, do Edgar Allan Poe, né? E do Brecht. E a partir desse estudo, dessas obras literárias, ele vai conseguir mapear e identificar essas funções, né, da linguagem, principalmente um estudo maior acerca da função poética que ele vai trabalhar. Aí depois, na década de 40, ele vai morar nos Estados Unidos e aí consegue também influenciar, né, os norte-americanos a partir dessas concepções de funções de linguagem, a partir das concepções de linguagens que foi cunhada por ele. No caso, as funções da linguagem que nós conhecemos hoje, nós devemos as contribuições teóricos-metodológicas do Jakobson, né, ou Jakobson, como alguns pronunciam, né, essas duas formas de falar o nome desse autor. E aí o Jakobson, né, ele vai influenciar o próprio estruturalismo, né, que é justamente essa concepção, a segunda concepção de linguagem, que vai ter a língua como processo de comunicação, vai trazer a língua estruturada, vai começar a organizar as coisas, né? Os estudos estruturalistas, eles estão aí para organizar a nossa língua, para organizar a nossa linguagem. E são importantes, né, até certo momento. Se nós não temos uma língua organizada, como é que o processo de comunicação vai efetivamente ocorrer, né? É impossível ocorrer dessa forma, sem ter uma organização prévia, né? Sem um contrato, né? Um contrato à lei de cavalheiros, né? A gente vai denominar que aquele objeto que tem 4 hastes, né? Uma na superfície, a gente vai chamar isso de mesa, né? A gente tem que organizar a nossa língua necessita dessa organização. E aí teóricos como este, né, como Saussure e depois tantos outros que vieram, vão contribuir efetivamente para essa organização da nossa linguagem. Aí nós entramos, né, nessa própria concepção do Jakobson, acerca das funções da linguagem, e o próprio Jakobson vai nos dizer o quê? Né? O remetente quem é? Né? A pessoa que está enviando, né? A pessoa que está pronunciando, que está enunciando. O remetente envia uma mensagem ao destinatário, né? Remetente, quem está falando, né? Quem manda a carta, né? Por exemplo, quem escreve a carta, ali nós temos o remetente. Que envia o quê? Através daquela carta tem uma mensagem que vai chegar ao seu destinatário, né? Temos aí o locutor, remetente, destinatário, né? O locutário, né? O locutor remetente, o receptor destinatário. Para ser eficaz, a mensagem requer, né, contexto. Toda mensagem ocorre dentro de um contexto social de comunicação, né? A gente tem que estar inserido em um lugar para a gente estar falando, né? Por exemplo, eu não posso estar falando, eu não vou mandar uma carta para alguém que eu não conheço, para alguém que não sabe o assunto que eu vou estar falando, né? Não tem como, tem que ter essa relação entre remetente e destinatário, como os dois, né? Ambos precisam saber previamente que contexto essa mensagem está sendo dita, né? E que mensagem é esta? Né? E aí requer um contexto a que se refere, apreensível pelo destinatário, e que seja verbal ou suscetível de verbalização. Né? Essa mensagem, ela pode não ser
uma mensagem escrita, né, não pode ser verbalizada, pode ser uma mímica, né, ou algum outro tipo de linguagem, né, não necessariamente tem que ser verbalizada, mas tem que ser suscetível, né, tem que ser algo que eu identifique e a partir daí eu vou decodificar através da verbalização. Além disso, nós temos o quê? Um código, né? Temos um código. Não, como é que a gente vai escrever uma mensagem sem um código? Toda mensagem, todo o processo de comunicação se dá através de um código. O código, a nossa língua portuguesa é o nosso código, né? E tem outras línguas que vão ser o nosso código. Eu estou falando, estou codificando uma mensagem e vocês estão recebendo essa mensagem através desse código, estão decodificando, estão entendendo essa mensagem, né? Um código total ou parcialmente comum ao referente ao destinatário. E esse código também tem que ser comum entre nós. Né? Se eu estivesse aqui falando em inglês para alguém que não entende língua inglesa, né? Não haveria esse processo de comunicação, porque precisa ser um código que seja comum entre nós, né? entre ambos os falantes, né? Os interlocutores, e que esse código seja o quê? Mesmo que não, pode até ser parcialmente, né? Eu posso falar uma ou outra expressão que vocês não entendam, ou vocês falam uma ou outra expressão que eu não entenda, mas se parcialmente, pelo contexto, pela mensagem, a gente consegue manter uma relação de interação, né? E aí nós temos o quê? Né? O código, né? Aí na língua arcaica do Jacobson, né? Um contato, um canal, né? O contato seria o quê? O canal físico e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário, que os capacite a entrarem e permanecerem em comunicação, né? Essa mensagem, né, que é escrita dentro de um contexto, que é falada por um remetente para um destinatário, ela precisa ter o quê, né? No caso da carta, a carta ali nós temos um canal, né? O papel é um canal, os correios é um canal, né, que vai levar essa mensagem. Né? Aí nós temos o que ele vai, a partir da teoria da comunicação, o que o Jacobson vai nos apresentar como elementos da comunicação. E aí todo o processo de comunicativo, permeado pela linguagem, vai se dar por meio desses elementos da comunicação. O receptor, aquele que está recebendo a mensagem, e aí esses elementos da comunicação, né, posteriormente, eles são vistos como um processo, né, de interação. Em algum momento, no diálogo, na relação de fala entre receptor e emissor, eles vão trocar de posição. Em algum momento, o receptor também vai ser o emissor. Em algum momento, quem está recebendo a mensagem também vai falar, né? Porque a relação, né, de comunicação ocorre por meio justamente desse processo dialógico, como nos lembra o Bakhtin, né? E aí nós temos os elementos da comunicação: receptor, né, que é o que está recebendo, temos o emissor, que é aquele que fala, temos aí nessa imagem o canal, que está sendo o quê? Canal que está levando essa mensagem, essa comunicação, que está possibilitando a comunicação entre interlocutores. Nós temos aí o aparelho celular, né, que está mantendo essa comunicação. É o canal que a mensagem vai passar. Aí nós temos a mensagem que está sendo transmitida de um para o outro, através de um código, né, o relatório, por meio da língua portuguesa, da própria estrutura textual desse gênero, né? Mas tudo isso só é possível porque também nós temos o quê? Um contexto, né? Isso, ele não podia falar um relatório, escrever um relatório para um outro receptor que não tivesse dentro do contexto em que ele está falando, né? Um médico dando um relatório técnico para um outro médico, tem um contexto. Aí você pega um médico dando um relatório extremamente técnico para um professor, ou para um aluno, ou para qualquer outra pessoa que não esteja dentro daquele contexto. A comunicação pode se tornar falha, né? A gente pode não compreender, por exemplo, termos técnicos, né? Uma junta médica, tem aí um contexto de comunicação. Aí, o que se fala numa junta médica é diferente do que o médico fala para um paciente.
Porque a relação entre médico e paciente tem um contexto, requer um diálogo diferente, requer uma mensagem diferente. A relação entre uma junta médica tem aí vários especialistas, todos médicos, tem um diálogo próprio médico, né, tem termos próprios da medicina que quem não for dessa comunidade não vai conseguir compreender. Por isso que a mensagem, que o processo comunicativo se dá por meio de relações sociais e as relações se dão dentro de contextos próprios, né, de contextos concretos, existentes, né, e importantes para a compreensão da mensagem. Né, nós estamos, por exemplo, num curso de inglês, vai vir um professor do nada e começar a abrir a boca falando em francês, dando uma aula em francês. Né, que ninguém vai conseguir compreender, porque o contexto não permite esse tipo de comunicação, permite o outro, né, permite vir um professor de inglês para um curso de inglês, falando sobre estratégias de aprendizagem de língua inglesa. Mas em alguém começar a falar em francês em um curso de inglês, né, a comunicação vai ser falha, né, não vai ter resultado, não vai dar frutos. E aí, gente, dentro desse processo de comunicação, nós temos 6 funções que foram apresentadas. O Jacobson apresenta 6 funções da linguagem. A primeira função é a função emotiva. A gente entende a emotiva por eu, né? O que tem a ver comigo. Expressiva, né? Função emotiva, expressiva, né? Também subjetiva. Traz aí o quê, né? Quando é que essa função ela ocorre nos textos? Mas assim, vale lembrar, né? Antes da gente passar para explicar detalhadamente as funções, que os textos eles são muito fluidos, né? São multimodais, tem múltiplas representações, tem múltiplas linguagens, né? E aí nós temos que entender os gêneros diversos que nos trazem os textos como algo muito flexível em relação às funções. O mesmo texto pode aparecer inclusive as 6. Em um único texto, nós podemos ter as 6 funções da linguagem. E aí, como é que a gente tem que fazer para entender ou para conseguir identificar a função que está sendo pedida, né? Temos que entender que o texto pode trazer mais de uma função da linguagem, isso já é importante. Tenho que entender que essas funções elas interagem entre si e vão se materializando no texto, né? E entender que há sempre uma, né? O próprio comando da questão, o próprio texto, né, enunciador, o próprio comando vai nos dar pistas para tentar compreender naquele determinado gênero textual qual função é mais presente ou qual função se destaca. Pode ter 2, 3 funções, mas tem uma que tem um maior destaque, né? Tem uma que tem mais, tem uma predominância maior. E aí eu vou me ater a que tem uma predominância maior para poder conseguir identificar. Porque um único texto pode ter uma ou mais funções da linguagem. Sobre a primeira função emotiva, ocorre quando o emissor, né, aquele que fala, é posto em destaque. Quando o texto gira em torno da pessoa que fala, nós temos a função emotiva. Quando há uma predominância naquele gênero textual do emissor, nós temos a função emotiva, certo? Ou seja, a mensagem está centrada na expressão dos sentimentos do emissor. Sentimentos, subjetividade, né? É o eu, é a primeira pessoa que vai estar lá, né? É um texto pessoal e subjetivo. É comum o uso dos verbos e pronomes em primeira pessoa, além de uso de exclamações e interjeições. A função emotiva traz sentimentos, traz expressões do locutor, expressões do emissor, expressões subjetivas daquela pessoa que fala. Né? Aí nós temos, em alguns momentos, ela pode ser apresentada apenas como função emotiva, apenas como função expressiva, ou do jeito que nós colocamos aqui no nosso slide, como função emotiva, né, e expressiva. Vamos a alguns exemplos, né? Temos aí um pôster, né, da Monique Evans,
né, que é uma dessas, né, artistas, né, nem sei o que é que ela é, né, e ela vai dizer o quê, né? Hoje hackearam o meu iCloud. A que ponto as pessoas chegam para saber se você namora, come, dorme, é feliz? Estou cada vez mais triste com o ser humano. Chocante. Né? Vamos observar as marcas, né? As pistas textuais, linguísticas, que o próprio texto vai nos propondo para conseguir identificar essa função. Né? A gente sabe que nós estamos falando da função emotiva, função expressiva, né? Nós temos o quê? Ó? Hoje hackearam meu, né? Ó, primeira pessoa, né? Os pronomes em primeira pessoa. Meu iCloud, né? O iCloud é a nuvenzinha lá da Apple, né? A que ponto as pessoas chegaram para saber se você namora? Tô, né? Estou aí, a expressão estou cada vez mais triste, né? Isso foi chocante. A gente consegue observar como esse texto vai sendo construído a partir da subjetividade do emissor. Então, o foco aqui não é falar que foi hackeado ou isso e aquilo outro. Tem até essa função referente, né? Mas o que mais importa nesse momento é a questão de que ela está trazendo a subjetividade, as suas emoções para o texto. Né? Isso sobressai na tessitura textual. E aí por isso que nós temos aí a função emotiva ou expressiva, né? Um outro texto, né? Nós temos aí esse cartãozinho que vai dizer o quê? Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura, né? Eu, primeira pessoa, venci, primeira pessoa, sou demais, né? Todo o texto é construído a partir das questões subjetivas, né? Da subjetividade do locutor. Quem está falando está dando ênfase na mensagem, né, através dessa mensagem, através desse texto, a ele mesmo, né, a questões voltadas para a subjetividade, para os sentimentos, para as emoções particulares dele, né? Não está ligando para o que o outro pensa, para o que o outro fala, está ligando para si. Então nós temos aí a função emotiva. A segunda função, que também nos é proposta, né, aí pela teoria da comunicação do Jacobson, é a função apelativa ou conativa. Essa função apelativa ou conativa ocorre quando o receptor é posto em destaque. Quando o destaque da mensagem, quando o texto gira em torno do receptor, do destinatário, né, do locutário, nós temos a função apelativa, que em alguns momentos pode também aparecer, né, como função conativa. Né? Função apelativa barra conativa, ou só função apelativa, ou só função conativa. Né? Dependendo do exame, né, do vestibular, do Enem, essa mudança, né, de nomenclatura vai trazer lá como uma forma da gente estar mesmo atento a que tipo de função está sendo cobrada. E aí, né, quando o receptor é posto em destaque, ou seja, a linguagem se organiza no sentido de convencer o receptor. E aí nós temos diversos gêneros textuais, né, gêneros discursivos, que têm essa função. É importante, para identificar as funções da linguagem, entender qual o objetivo daquele gênero textual, qual o objetivo desse texto. Né? Por exemplo, a propaganda do Batom Garoto. Né? Nós temos as propagandas aí pelas redes sociais, pela TV, né? Inclusive no passado tinha uma propaganda bem recorrente na TV aberta, que induzia, né? A função apelativa, ela induz, ela tenta o quê? Persuadir, ela tenta convencer o interlocutor, o receptor, a mudar de opinião, tenta convencer o receptor a comprar um determinado produto, né? A linguagem publicitária faz muito isso. Né? Nessa função, é comum os verbos no imperativo, né? E verbos e pronomes em segunda e terceira pessoa. Né? Os exemplos do texto publicitário, né? Vou tentar induzir você a mudar, vou tentar induzir você a votar, vou tentar induzir você, né? Por isso que essa função ela é centrada no receptor. O receptor é o destaque, né? Dessa função da linguagem, né? Da função apelativa. Nós temos, por exemplo, as campanhas publicitárias. As campanhas publicitárias elas são feitas justamente na tentativa de fazer com que o receptor, o recebedor, né,
pessoa que está sendo destinada àquela informação, mude de opinião, não, faça bonito, né? Nós temos aí uma expressão faça, né? Proteja nossas crianças e adolescentes. Todas essas expressões são destinadas ao receptor. Eu vou fazer, não está sendo voltada para mim, está sendo voltada para você, para o outro, né? Para outra pessoa, para o receptor, para o locutário. Então, toda vez que a linguagem, né, que um gênero textual, né, um gênero discursivo trouxer uma linguagem que se sobressaia essa função de convencer o interlocutor, de fazer com que o locutor mude de opinião, nós vamos ter aí esse texto. Por exemplo, o texto dissertativo argumentativo, né, a redação do Enem, é uma redação que está aí, pode ser classificada, além de tantas outras funções de linguagens que vão estar inseridas nesse tipo de texto, ela pode ser classificada aí também nessa função, né, porque nós estamos aí buscando, buscando convencer o interlocutor, né? As campanhas publicitárias fazem muito isso. A agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar. Ou seja, eu estou colocando a responsabilidade sobre você, sobre o interlocutor, né? Não se cale, denuncie, ligue 180, né? Essas expressões, essas pistas textuais fazem, né, compreender a função da linguagem. Aí nós temos uma outra função, né, a nossa terceira função, que nós chamamos de função metalinguística, né? Metalinguística é o quê, né? É a função centrada no código, usando a linguagem para falar dela mesma. Quando nós usamos a linguagem para falar da própria linguagem, nós estamos fazendo metalinguística. Linguística, né, tem a ver com linguagem. Metalinguística, né, falar linguagem falando da linguagem, né, podemos classificar dessa forma. Quando nós temos um grande, né, repositório da metalinguagem, é o dicionário. Nós temos o dicionário, o quê? Né? Nós temos lá cada expressão, né, cada palavra que tem o significado. Ou seja, nós temos a linguagem falando da própria linguagem. Isso é metalinguística, né? A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, também vai ser considerado como metalinguística, né? Eu já falei sobre o exemplo dos dicionários. Essa linguagem, né, quando nós usamos a linguagem para falar da linguagem, nós temos metalinguística. Quando nós tiramos a foto de um fotógrafo fotografando, temos uma foto que também vai ser metalinguística. Quando nós criamos um texto, um poema, falando sobre o poeta, metalinguística, né? Tudo que nós utilizamos a linguagem para falar dela mesma, nós vamos ter a metalinguística, a função metalinguística, né? Tem aí esse quadro, inclusive, que está sempre, né, nos livros didáticos, ele vai aparecer, que é eu coloquei o nome dele aqui para não esquecer, né, o nome desse autor, né, o René Magritte, né, que é a Perspicácia de 1936, né, essa obra, inclusive está no livro, né, do Magritte, está no livro de língua portuguesa do primeiro ano, se eu não me engano. Em alguns livros ele aparece. Nós temos o quê? Nós temos uma pintura, né, do René Magritte, que é um artista plástico surrealista, né, nós temos uma pintura dele mesmo, né, aí o René pintando, né, ou seja, é a metalinguística, né, a função metalinguística, porque nós temos a pintura de um pintor pintando, né, temos uma obra artística de um artista plástico fazendo a sua arte plástica, ou seja, nós temos aí a função metalinguística. Nós temos aí o outro exemplo da função metalinguística, né, aí no Machado de Assis, quando ele diz, né, a leitura que é minha amiga, ó, ele está o quê? A leitura está classificando para ele o que seria leitura, né? E aí ele fala muito, tem muita metalinguística na obra do Machado de Assis, porque ele, por exemplo, em algumas obras, no meio de uma obra dele, ele traz o personagem lendo uma outra obra anterior, né? Ele faz esse jogo de linguagem, né, faz as intertextualidades na própria obra, quando traz personagens que estão lendo, né, uma obra anterior dele, né? E ele vai dizer o quê?
A leitura, que é minha amiga, e abriu este livro com o fim de descansar da cavantina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-la às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Ele está falando, né, a linguagem um pouco mais arcaica, né, Machado de Assis. E aí nós vamos trazer a concepção de leitura para ele, né? Ele vai fazer aí, a partir do jogo da linguagem, essa concepção trazer a função metalinguística para falar da leitura, né, através da sua escrita. Aí nós temos a próxima função, que nós denominamos como função fática, né? O Jacobson traz aí a função fática, que é o quê? Centralizada no canal. O canal que está transmitindo, é o celular, né? É o som que eu estou falando, é o computador, o canal que está transmitindo, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou simplesmente para testar a eficiência do canal. Quando a gente atende um celular, né, a gente testa, alô, a outra pessoa do outro lado fala, alô, né? Isso é a função fática. Estou testando o canal, né? O canal para estabelecer uma comunicação ou não, ou para finalizar. Exemplos da linguagem telefônica, saudações, oi, bom dia, tudo bem? Né? Quando a gente, essa primeira coisa é para testar se a pessoa está aí, né? Quando os professores mandam lá nos grupos do WhatsApp, olá, bom dia, né? Oi, né? Para ver se vocês estão, para poder começar a aula, né? A aula remota pelo Google Classroom, né? Ou pelo Meet. E aí toda essa forma que nós utilizamos de testar esse canal de comunicação vão estar inseridos aí na função fática, né? Trouxe aqui um clássico da Clarice Lispector, espero que vocês já tenham lido, quem não leu, né, comece a ler, é uma obra incrível, né, uma dos textos que vai marcar a trajetória existencialista da Clarice, que é a Macabeia, né, a Hora da Estrela, o livro é A Hora da Estrela. E aí, em um determinado momento, ela está contracenando com outro personagem, né, dentro da obra, e ele vai dizer o quê? Pois é o quê, né? Eu disse só pois é. Mas pois é o quê? Melhor mudar de conversa porque você não me entende. Entender o quê? Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Ou seja, ele tentou manter aí, né, em determinado momento você para ali, para de conversar, para de dialogar com alguém, aí você fala, pois é. Né? Esse pois é, ou seja, para tentar encerrar ali um diálogo, uma conversa, ou para começar a falar sobre uma outra coisa. E aí, na hora Macabeia, né, há essa confusão, né, de interpretação entre os personagens, né, essa confusão de comunicação entre os personagens. Trouxe aqui outros dois exemplos, né, duas músicas. Essa primeira música, a música da Rita Lee, do Roberto Carvalho, que foi interpretada pela Elis Regina, né, vocês talvez não conheçam, né, os professores devem conhecer, em que a Rita Lee, né, foi a compositora, mas estourou na voz da Elis Regina, final da década de 70 para o início da década de 80. Né? E aí, Alô, Alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra, né? Uma música que, inclusive, virou tema de novela depois. Esse Alô, Alô, Marciano, está tentando, né? A Rita Lee é muito mística, né? Muito esotérica, e ela tenta justamente manter esse contato, né? Com os marcianos, Alô, Alô, Marciano, né? Tentando manter aí um diálogo. E, posteriormente, né? O outro texto do Paulinho da Viola, que foi interpretado, né? Pelo Chico Buarque, pela Maria Bethânia. E aí nós temos aí o Sinal Fechado, né? Que é bem anterior ao Alô, Alô, Marciano, da Rita Lee. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem? Eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo? Ou seja, como esse diálogo inicial da canção, e toda a canção, ela é marcada por esse diálogo, né, entre dois personagens. A Maria Bethânia tem um clássico no YouTube que ela canta com o Chico Buarque, né, a própria Elis Regina também interpreta essa canção. Eles vão manter aí esse diálogo, né? Esse diálogo entre um personagem e o outro. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem, né? Vão mantendo aí esse diálogo entre os dois. Aí nós temos a função que se destaca aí é justamente essa tentativa de essa ênfase ao canal,
né, essa ênfase ao canal, tanto no texto da Clarice, quanto no texto da Rita Lee e do Paulinho da Viola, né? Nós temos aí a função fática, porque justamente tenta compreender ou tenta testar o canal de comunicação. Aí nós temos também aí a função referencial, centralizada no referente, né? Quando o emissor procura oferecer informações da realidade. O referente é a própria mensagem, né? Quando o objetivo dessa comunicação é trazer uma informação, né? A mensagem, a informação, ela é mais importante, né? Objetiva, direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular, né? Lembrem aí. Exemplos de notícias de jornais e livros científicos, né? Tudo isso traz essa perspectiva da função referencial. Os livros didáticos, os livros científicos, porque o que mais se interessa ali é a própria mensagem, é o referente, é o assunto em que está sendo falado. Nós temos aí, né, os livros, né, de antropologia, de biologia, né, falando aí sobre a evolução da humanidade, né, o que interessa aqui é a mensagem. Nós temos aí os jornais, as revistas, né, que trazem comumente aí informações do dia a dia. O que mais importa aqui não é o tamanho da letra, não é o que o locutor pensa, mas é a mensagem em si, né? A gente sabe que muitas vezes os jornais, infelizmente, eles não mantêm, né, a premissa daquilo que eles se submeteram a fazer, né? Porque a própria Constituição exige que o jornalismo seja imparcial. Mas, em se tratando de linguagem, a gente sabe que não há imparcialidade, né? A língua não é imparcial, né? A língua não tem como ser imparcial. Quando nós falamos, nós nos marcamos no tempo e nós nos posicionamos enquanto sujeitos ativos, políticos, sociais, né? Mas aí, trazendo esse contexto, né, nós temos aí essa função que traz a função referencial. E aí, né, já quase finalizando, nós temos a função poética, que é justamente centrada na mensagem, né? Enquanto a função referente fala sobre, né, o contexto, né, a mensagem que está sendo falada, fala sobre uma informação específica, né, a função poética vai falar o quê? Vai se preocupar com a própria estrutura da mensagem, né? A função poética traz diversos recursos, a literatura está aí para nos mostrar, diversos recursos, né, de linguagem, como metáforas, né, como comparações, né, como a própria rima, como as concordâncias, né, a sonoridade, tudo isso, né, principalmente nas poesias, vai ter essa função poética, né, porque está centrada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. É uma linguagem afetiva, sugestiva, conotativa, metafórica, né? Tudo isso vai ser colocado aí em xeque, em face, para a compreensão da função poética. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de músicas, entre outras. Aí nós temos a função poética, né? Aí o próprio poema abstrato, né? Nós temos aqui essa mensagem, nós temos a função poética, né? Temos aí o Arnaldo Antunes, né? Que também é um outro poeta brasileiro muito importante na contemporaneidade, e inclusive um dos membros da banda Tribalista, né? Ele traz a luz lambe as folhas, né? Luz lambe, olha o som que tem na poesia. A luz lambe as folhas, né? A luz lambe a porta, né? Quando a luz lambe, as coisas aparecem, os olhos piscam, né? Quando os flashes flecham, né? Ou seja, o jogo de linguagem, né, trabalhado, né, bem lapidado, que a linguagem poética traz, e aí nós temos a própria função poética sendo instaurada. E aí, para finalizar esse segundo momento da nossa aula, vamos ver se vai dar tempo da gente chegar nas nossas propostas de atividades. Nós vamos para, né, só esse resumo geral, né? Esse quadro ele tem em livros, né? A gente consegue, né, vocês podem fazer aí o print para ficar bem fixo, né, na mente de vocês sobre a organização das funções da linguagem, né? Função emotiva tem o foco no emissor, função conativa tem o foco no receptor, função referencial, né, refere ao referente, ao contexto, função poética, né, a mensagem
que está sendo transmitida. Função fática, ênfase no próprio canal. Função metalinguística, a ênfase no próprio código, né? A importância do próprio código para falar da linguagem, para falar do código. Ok? E aí nós vamos agora, né, tentar trazer aqui duas questõezinhas para a gente ir falando ao longo da nossa aula, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem, né? Se chegou alguma mensagem aqui, para a gente ir tentando responder aí alguma dúvida, né? Vocês podem colocar aí nos comentários as dúvidas que vocês têm acerca da nossa aula, ok? Qualquer dúvida eu vou tentando, né? Vou pedir para o Diego ou o pessoal ir trazendo aí, pronto, já ir trazendo aí e mandando para mim as mensagens, né? Nós temos o professor Maurício Marques, que vai falar o que, Edson, né? Como ajudar o aluno a identificar a função da linguagem predominante em um texto de mais de uma função, né? Que estratégias utilizar, né? Foi justamente isso que eu falei, né? Eu já falei sobre isso, é tentar buscar, né? Primeiro entender que gênero é esse, né? Tentar fazer toda uma leitura sobre o gênero textual que está sendo trabalhado. Que gênero textual é esse? A partir do gênero textual, saber identificar o gênero textual, a gente já vai ter meio caminho andado para identificar a função da linguagem. Porque esse texto, ele é específico para isso. Qual é a função do texto jornalístico? Informar. Então, já tenho elementos prévios para conseguir identificar essa função, né? Identificar que tipo de texto que gênero textual está sendo trabalhado, e aí dentro das nossas salas de aula, a gente trabalha com diversos gêneros textuais, para a gente saber justamente o que é cada um desses gêneros, né? E aí nós vamos conseguir identificar aí que funções são essas, certo? Espero ter respondido à indagação do professor Maurício Marques, né? Tem aqui um outro comentário do Theo Alves, né? Só dando um parabéns, né? A gente faz aí o registro do Theo Alves, registrar também, né? A Luísa Isabel Santiago, né? Que é a minha colega lá aqui de Crateús, né? Ela vai falar o quê? Excelente uso de letras de músicas para exemplificar o conteúdo, né? Isso prende a atenção dos alunos. Realmente, eu quando trabalho, né, inclusive eu trago todas as funções com música, né? Eu trouxe apenas a função, né, uma das funções, justamente para mostrar, mas eu gosto de trabalhar porque se a gente conseguir um repertório musical, né, a nossa música brasileira tem uma infinidade de possibilidades para estar trabalhando com cada uma dessas funções, né? E aí a Isabel está falando sobre a importância da utilização dessa música, né? A Denise Linhares também falando muito bem, né? Já utilizei bastante a música do Paulinho da Viola, né, Denise Linhares? A música do Paulinho da Viola é justamente esse clássico, né, para a gente trabalhar essa função da linguagem, né? Qualquer dúvida vocês vão colocando e a gente vai tentando fazer o registro a partir daquilo que das indagações, das dúvidas que vocês forem trazendo, certo? Aí vamos tentar exercitar, né? Trouxe duas questões para a gente finalizar, nosso tempo já está bem avançado, né? A gente vai tentar finalizar a partir dessas duas questões que nós vamos falar, né? Gostaria também de registrar a presença dos professores da EP, Dom Valfrido Teixeira Vieira, né? Do Lions Clube de Crateús, e tantas outras escolas que estão aí nos acompanhando, né, através da nossa plataforma, né? Parabenizar a todos os professores que têm, ao longo desse período, né, se desdobrado incansavelmente para garantir a eficiência, né, da nossa educação, a excelência da nossa educação, que é uma marca registrada da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Aí nós vamos aqui à nossa primeira questão, pessoal, vamos lá. Nosso tempo já está bem avançado, né? Esse foi do Enem de 2014, temos aí, o telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar?
Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata, né? Aí, conto do aprendiz, do Carlos Drummond de Andrade, e nós temos aí o comando da questão, né? Temos o texto informativo, o comando da questão que vai dizer o quê? Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina, observe o comando. Aqui nós podemos falar de função, né, da função expressiva, né, nós podemos falar sobre algumas funções que estão presentes aí, até podemos dizer que tem a função poética, né, na forma como o texto vai sendo conduzido pelo Drummond. Mas, o comando da questão, ele já nos direciona, né, já nos joga para a gente entender o que é que ele está querendo, o que é que ele está buscando, né, pela insistência em manter o contato. Insistência em manter o contato. Qual a função que fala sobre manter contato entre emissor e entre receptor? Aí predomina no texto a função. É a função metalinguística? É a função fática? É a função referencial, função emotiva ou conativa? O que é que vocês acham, né? Podem colocar aí nos comentários. O que é que vocês acham sobre essa questão? Né? Qual das funções que estão aí apresentadas, né? Da letra A à letra E, qual da função é recorrente pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, conforme está aí no nosso próprio texto, né? O Gustavo Silva acabou de comentar aí, né, no YouTube, que é a função fática, né? E justamente nós temos aí a função fática, né? A Ellen também trouxe isso. A função fática é a que predomina no próprio texto, e o comando da questão já vai nos direcionando para essa função fática. Temos aí um outro texto, né, que eu quero que vocês tentem responder aí rapidinho pelos comentários. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto ou até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migração, né? Aí Companhia das Letras, o Guia do Curioso, tem esse texto, aí nós vamos ter aí o comando da questão. Predomina no texto a função da linguagem, né? Esse texto que está falando sobre a biosfera, né? Um texto que tem aí uma mensagem a ser transmitida, é um texto didático, né? De certa forma, vai apresentar aí o quê? Né? A linguagem predominante vai ser a emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. A gente consegue identificar a função emotiva. O autor traz um sentimentalismo referente à ecologia. É a função fática, na letra B, porque o texto testa o funcionamento. O autor está tentando manter um contato, né, como o texto anterior, com o seu interlocutor. Ou a letra C, nós temos a função poética, porque o texto chama a atenção para os recursos da linguagem. Nós temos uma linguagem conotativa nesse texto, uma linguagem metafórica, uma linguagem cheia de figuras de linguagem, de comparações, né, e tudo mais. A letra C, nós temos uma linguagem conativa, né, e aí conativa é diferente de conotativa, né, porque o texto procura orientar o comportamento do leitor. Conativa aí de trazer uma linguagem para uma linguagem mais persuasiva, né? Ou nós temos aí a predominância da função da linguagem na letra E, as informações conceituais. O que é que vocês acham, né? O que é que vocês podem marcar aí qual é a função, né? Já estou vendo aqui vários comentários, né? Denise, Ana Larissa, Ana Dávila, Lara Fontinelli, Maria Berenice, Bruno Carneiro, Gustavo Silva, Pedro Victor, Lívia, né, e tantos outros que vão marcar aí, vão dizer que é a função, a letra E. Vamos ver que função é essa, né? Muito bem. Função referencial. O texto não traz emoções, o texto não fala, né, não tem aí uma tentativa de manter contato. Oi, tudo bem? Olá, quem é? Quem é você? Oi, tá me ouvindo? Né? Não tem nada disso, não
não está tentando manter uma comunicação ou testar o canal, né? Não tem questões poéticas, não traz, né, não traz recursos, né, conotativos, não traz recursos conativos, não tenta induzir ao leitor, mas é uma linguagem o quê? Uma linguagem precisa, uma linguagem objetiva, clara, né, justamente referencial. Texto didático, livro didático com texto referencial, né, é um livro que traz o gênero referencial, né? E é isso, pessoal. Agradeço demasiadamente, né, a vocês pela nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, né, sobre essa discussão, né? Me coloco aqui como um mediador do conhecimento. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e até outro dia. Tchau, tchau.